mais uma vez em Mateus capítulo 16, verso 18. Por favor, as crianças. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 16. Por favor, todas as crianças descem para a nossa aulinha. Nada, irmão, deixa eles fazer barulho, eu sou pentecostal, deixa eles fazer barulho. Barulho não me incomoda não, pelo contrário, me deixa mais animado ainda. Quanto mais barulho você fazer, mais eu dou glória a Deus. Aí a gente vai ver quem aqui grita mais alto. Amém, irmãos? Mateus capítulo 16, os que acharam digam amém. Amém. Verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ti? Diga, e as portas... E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, que o Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Nós, os cristãos, vivemos por palavras. Olha aqui para mim. Você só está aqui por causa de uma palavra. Você precisa apenas de uma palavra. O centurião, quando estava com um problema, ele chegou a Jesus: olha, cure meu servo, cure meu filho. E ele falou assim: tá, eu vou até a tua casa. Ele disse: não, o senhor não precisa ir na minha casa, o senhor nem precisa ir lá, basta apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo será salvo e curado. Então você está aqui por causa de uma palavra. O que você necessita nessa manhã é apenas que Deus me use, e uma palavra entre no teu coração, e a sua vida se transforma. Alguém está me entendendo nessa manhã ou não? O mundo vive de propostas, de perspectivas, de contratos assinados, de carimbos. Não, você vive por uma palavra. Basta uma palavra, basta apenas uma palavra, e Deus muda toda a sua história, todo o curso da sua vida, e você muda, amém? Eu pedi para você abrir aqui em Mateus capítulo 18, capítulo 16, no verso 18, mais uma vez, que essa é uma palavra que Deus tem dado para a gente desde a semana da oração passada, e que nós num dia não podemos ter a graça de entregar tudo aquilo que Deus falou. Então, prove a Deus nos entregar nessa manhã essa palavra. E eu quero que você entenda. Jesus está dizendo a Pedro uma confissão. Aliás, Pedro está fazendo a confissão mais séria da vida dele. Jesus está perguntando para ele: o que é que as pessoas dizem de mim? Aí os discípulos entre eles dizem assim: uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um aventureiro, uns dizem que o Senhor é Jeremias ou qualquer um desses outros profetas. Aí Jesus vira para ele e diz: e o que vocês dizem de mim? Todos eles se calaram, e somente Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus se levanta e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim foi dado pelo Espírito Santo. Quem falou através de você não foi você não teria essa perspectiva. Então Pedro já ficou todo animado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, é por isso que tu és pedrisco, pedra, e sobre essa rocha que sou eu, edificarei pessoas como você, que se transformarão a minha igreja. Quem são essas pessoas? Você, claro, sou eu também. Então ele está dizendo que pessoas imperfeitas, pessoas inseguras, pessoas sem perspectivas, iriam ser firmados nele, porque ele é a rocha inabalável. É por isso que a Igreja Católica comete o maior erro na vida em dizer que a igreja foi firmada em Pedro. Pedro era falho, Pedro é completamente falho, ele não poderia ser o alicerce firme. E Deus olhou para Pedro e disse: você é pedrisco e eu sou pedra.
Você é uma coisa falha e eu sou uma coisa inabalável. Então, sobre mim mesmo, eu vou edificar você. Aleluia. Agora, entenda uma coisa. Você sabia que só uma vez só, essa é a única vez em que Jesus, em todos os evangelhos, ele falou sobre igreja. Jesus falou nos 4 evangelhos apenas uma vez sobre igreja. E 175 vezes, mais de 175 vezes sobre o reino dos céus, o reino de Deus. O que é mais importante então? Essa é a única vez que Jesus falou sobre a igreja. E ele pregou e ensinou apenas o reino dos céus, o reino de Deus. Sabe por quê? Quando você fica pensando apenas em igreja, você se torna religioso. É o que transforma muitas pessoas aí hoje. A pessoa só é congregacional. Ela acha que a fé dela se resume em acender uma vela, ou ir num culto, participar de uma campanha, colocar um dízimo, levantar, trocar suas vestes, alguma coisa assim, colocar um pulpinha na cabeça, usar um saião lá embaixo, ou então ficar rezando para um santo, e aquilo já está bom. Sabe o que é isso? Mentalidade de igreja. Agora, quando você entende que você é a igreja, porém você é um cidadão dos céus, sendo cidadão dos céus, significa que você tem livre acesso ao reino de Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Vou explicar de novo. Você é a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja, segundo Paulo escreveu no capítulo 5, verso 17 de segunda carta aos Coríntios, diz que nós somos uma nova criatura, e aqueles que estão em Cristo uma nova criatura são, as coisas elas passaram, diz que tudo se fez novo, e eles nos chama depois nos versos de baixo, e diz que nós somos embaixadores do reino. Embaixadores do reino, não embaixadores da igreja. A igreja é o agente de Deus para trazer o reino dele. E o que é reino? Reino é governo. Você já aprendeu que quando um reino chega, ele chega para governar. Quando Jesus chega na sua vida, ele chega para governar. Ele não chega para participar, como muitos cânticos dizem aí. Ele chega para governar. Governar a sua mente, governar o seu coração, governar o seu espírito, governar a sua vida, governar o seu casamento, o seu relacionamento, seus estudos. Ele vem para governar. Então você como igreja, você tem que trazer o governo de Deus na sua vida. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Ok, você já entendeu essa primeira parte. Então você entendeu que quando você está na condição de igreja e como embaixador do reino, acontece algo sobrenatural de defesa. Qual é? O inimigo não pode te tocar. Por que ele não pode tocar? Porque ele diz, eu vou edificar a minha igreja. E primeira coisa, pode parar com essa conversa de que o diabo tem mais poder, que o diabo faz isso. O diabo não é nada comparado ao poder que Deus te deu, porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Nem o inferno, nem um bruxo, nem um macumbeiro, nada poderá contra o poder que está diante de ti. Aliás, há um muro de proteção, ele está dizendo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno terão que cair diante dela, e as portas do inferno terão que cair. Ela pode até resistir por um tempo, mas você mete o pé nessa porta, porque ela vai cair. As portas do inferno não prevalecerão. Me ajude aí, toque em alguém e fala, rapaz, acorda, o inferno não pode ir contra você. Nenhuma porta prevalecerá contra você fechada. Porque você é a igreja. Amém? Mas aí ele diz que ele vai te dar chaves. E te darei as chaves do meu reino. Escute, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele age da forma como você crê. Ou melhor te dizendo, ele reage da forma como você crê. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser abençoadas? Sabe por que muitas pessoas não conseguem ficar bem? Porque ele recebe uma palavra de Deus, mas ele começa, mas será que é mesmo?
Ontem nós estamos falando até na questão que já aconteceu nessa igreja. Quantos aqui estavam no dia em que um homem veio aqui, ele se levantou da cadeira de roda e começou a andar pela igreja toda, e nós começamos a glorificar a Deus, e ele começou a se mover no sobrenatural. O filho quase teve um ataque cardíaco, a igreja em euforia, e de repente ele vira para mim e fala: mas eu tenho que voltar para a minha cadeira. Por que você tem que voltar para a sua cadeira? O senhor está andando, o médico disse que o senhor teve 2 AVC, seu lado estava comprometido, você não conseguia entrar, você não conseguia nem se levantar. Eu sei, mas eu tenho que voltar. Por quê? Porque eu dependo da segurança social. Sendo assim, ele voltou para a escravidão da sua cadeira de roda. No Monte da Caparica, nós estávamos orando, e uma mulher entra endemoniada, ia tirar toda a vida dela, e ela estava prestes estava com os remédios tudo na bolsa, ia beber, ia morrer, o filho em desespero, levaram ela na igreja, a gente ora, ela é liberta, ela cai, foi completamente liberta, mas foi liberta, passa quase uma semana sem tomar remédio, passa numa bênção, aí ela fala: não, tem alguma coisa de estranho, porque já faz quase 3 dias que eu não tomo remédio, que eu durmo bem. Não, eu tenho que voltar a tomar o remédio. Vocês sabem o que significa isso? Significa que a pessoa aprendeu a ser escrava dos seus problemas. Quando Deus liberta uma pessoa, você não tem que olhar para trás. O reino de Deus reage da forma como você crê. Se você fala: eu vou ser vencedora, a partir de hoje as portas estão abrindo na minha frente. Quando você chegar na primeira porta, ela estiver fechada, você não tem que falar assim: eu sabia que não ia abrir. Você não tem que dizer isso, assim: pois abra, porque eu já profetizei que ela vai abrir. Você vai abrir. Você vai abrir. Ah, não vai abrir não? Claro que vai abrir, porque Deus falou que ia abrir. Você precisa entender que Deus reage da forma como você crê. E quando Pedro teve essa revelação, assim: vou te dar chaves, porque você precisa abrir e fechar portas. Primeira chave que você precisa entender, que foi esquecida no meio da igreja, porque a igreja se transformou num clube social. A igreja se transformou, sabe o quê? Num convívio de festas e festejos. Vamos fazer campanha disso, vamos fazer congresso daquilo, vamos fazer aquilo. Traz um cantor, traz um pregador, e não muda nada. A pessoa entra e sai da mesma forma, da mesma maneira, com o coração tudo torto, todo destruído, casamento tudo em lastro, e nada muda. Por quê? Porque se tornou apenas um festival. E se esqueceram de princípios. Primeira chave que você precisa entender. Aliás, eu vou te falar primeiro de 2 chaves mestras. Elas abrem todas as portas. Essas são as 2 principais. A primeira, sabe qual que é? Se chama cruz. Grite comigo: cruz. Repara que não tem mais pregação sobre a cruz. O que você ganhou na cruz? Hã? Foi só isso? Quando Jesus derramou o seu sangue, verteu o seu sangue carmesim na cruz, o sangue dele te purificou de todos os seus pecados. Segundo, escreveu o teu nome no livro da vida, e nas palmas da mão do seu Deus. Agora ele diz que ninguém poderá arrancar das mãos dele. Por que você acha que o diabo quer que você fique fazendo festinha e não pregue mais sobre a cruz e sobre o sangue? Porque ele sabe, toda vez que a gente fala o sangue de Jesus, te repreenda, Satanás. Toda vez que nós falamos do sangue de Jesus, o inferno treme. Muitas pessoas falam que não há poder no sangue, não há poder no sangue. Por quê? Claro que há. Diz que no sangue de Jesus você teve salvação, perdão dos seus pecados. Outra coisa, você teve proteção. Porque diz em 1 João capítulo 5, verso 18, que aquele que é nascido de Deus, nascido aonde? Que reconhece Jesus Cristo quando morreu na cruz. O sangue de Jesus te purificou. E o próprio Deus te guarda, porque ele não anda mais na prática do pecado. E o maligno... Pai, me ajude aí, toque em alguém e fala assim: rapaz, o diabo não pode te tocar. Ei, se ele não pode te tocar, por que ele está te tocando? Porque diz aqui que ele não pode tocar. Se ele está tocando é porque você está deixando. Agora levante essa mão direita e fala assim: a partir de hoje ele não vai mais tocar. Diga: não, mas com fé.
Diga, a partir de hoje você não vai mais me tocar não, porque o sangue de Jesus está me purificando mais uma vez. Ele não vai mais te tocar. Quando você crê, é como aquela história que a gente sempre falou, quando Deus deu uma ordem a Moisés, mate um cordeiro. Quem é esse cordeiro? É Cristo, é uma metáfora falando do sacrifício vindouro de Cristo. Moisés não estava entendendo nada. Moisés, sacrifício, cai para mim um cordeiro. Ele vai lá e mata o cordeiro. Ele fala, mas por que eu estou matando um bichinho tão inocente, que não fez mal para ninguém? É para lembrar do meu filho que um dia vai morrer numa cruz, e o sangue dele irá purificar toda a humanidade. Mate aí, Moisés. Ele não está entendendo nada. E o que eu faço agora? Passo nos umbrais das portas. Mas para que, Deus? Passa, Moisés, apenas obedece. Ele vai lá e passa. E porque já passei, tá bem. Todos aqueles que tiveram sangue e vou dizer assim, ele diz que todos aqueles, significa que teve alguns que não quiseram. Todos aqueles que passarem esse sangue, à meia-noite, descerá um espírito, o anjo da morte, que é também considerado como o diabo. Ele passará. E aqueles que ele vê que tem um sangue, ele não poderá tocar. Quantos tem esse sangue nas suas portas? Meu irmão, eu tenho certeza que o diabo estava assim, não, para de falar do sangue, pois há poder no sangue de Jesus. Levante essa mão e declare que a sua casa tem o sangue, sua vida tem o sangue, teus filhos têm o sangue, tua vida tem o sangue. O sangue de Jesus está sobre essa igreja hoje, está sobre esse altar. O sangue de Jesus está nas nossas vidas e Ele está nos protegendo. Quando você tem noção, essa é a primeira chave. Por quê? Uma chave de proteção. Você abre as portas da proteção do reino. Quando você pega aí a sua carteira de legalização do país, significa que você não pode mais ser expulso. E ninguém pode te tocar mais, porque você está legalizado, ou melhor, você está protegido. Quando você reconhece que o sangue de Jesus está na sua vida, significa que o diabo vai assim, não posso tocar porque ele está protegido. Legalmente, eles podem entrar e sair no reino espiritual. Legalmente, você pode entrar no campo do inimigo. Isso aqui foi o que você me roubou. Com licença, que isso aqui é meu. Alguém está me entendendo ou não? Legalmente você tem autoridade para entrar no reino do inimigo e dizer, pode me devolver, pode tirar. O que você roubou de mim? Foi meus filhos? Pois meus filhos voltam para minha casa. Foi o que você roubou de mim? Você roubou meu dinheiro, pois o meu dinheiro volta para minha vida. Você roubou minha saúde? Pois a minha saúde volta para mim. Você roubou minha salvação? Pois a minha salvação está em mim. O sangue de Jesus te dá esse direito. Agora você entende por que as pessoas não querem mais pregar sobre o sangue. De que adianta eu fazer uma campanha da vitória, e você não sabe que o sangue está na sua vida. Quer vitória, mas fica abrindo brecha, não se cobre com o sangue de Jesus. Sendo assim, o diabo rouba toda a sua vitória. Você ganha aqui, ele rouba ali. A partir de hoje ele não rouba nada, porque tem uma proteção. Essa porta você fechou para ele. Essa porta está fechada para ele e aberta para a sua vida, porque há poder no sangue. Há poder no sangue. A segunda chave, só que eu quero, ressurreição. Escute. O poder da ressurreição é poderoso. Repare que as pessoas não pregam sobre a ressurreição. Por que não pregam sobre a ressurreição? Porque não conhecem. Eu não posso te levar a um lugar onde eu nunca fui. Eu não posso te ensinar uma coisa que eu não conheço. Eu primeiro tenho que ir lá ver, para depois dizer, pode vir aqui e provar que é bom. Sabe o que é o poder da ressurreição? É que quando você está na ressurreição de Deus, você aprende que você está andando no sobrenatural. Porque diz a palavra do Senhor que quando ele morreu na cruz, o sangue dele purificou toda a humanidade, amém? Mas diz que no sábado ele está nas trevas, descendo ao inferno. E não está descendo como um coitadinho. Diz a palavra que ele está descendo como um guerreiro.
E ele chega e estoura as portas do inferno. Pega Satanás pelo chifre, pelo rabo, que eu não sei se ele tem chifre ou tem rabo, não sei. Pegou, jogou no chão, despojou ele de todas as suas armas. Não entenderam? Deus destronizou o diabo. Deus despojou ele, tirou de tudo que ele tinha. Deus desarmou ele. E Deus humilhou ele completamente. Destruiu ele completamente. Pegou o cativo, levou o cativo, o cativeiro, a chave da morte e do inferno, tomou da mão do diabo, subiu de volta e deu dons aos homens. Salmo 68, vai 18, diz que ele subiu, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens, inclusive aos rebeldes, para que ele possa habitar no meio deles. Significa que ele subiu com todo o poder que o inferno tinha. Falou assim, você não tem mais nada. E diz que quando ele ressurge da sepultura, ele ressurge com o poder da ressurreição. É uma etapa que a igreja tem que viver, que é os últimos tempos, e você tem que fazer. Qual é essa etapa? Qual é essa chave? Quando você sabe que você tem o poder da ressurreição. Porque quantos aqui já foram batizados? Levante a mão. Não, levante a mão, você também é assim. Quantos foram batizados? Se você sabia que foi batizado, pode baixar sua mão. Quando você foi batizado, você morreu em Cristo e ressuscitou uma nova criatura, não é? Você está dizendo que publicamente você morreu e ressuscitou, não é isso? Nesse ato espiritual, isso está dizendo que o poder da ressurreição está sobre a sua vida. Mesmo aqueles que não têm ainda o batismo, se você pode usar desse poder, mas você tem que concretizá-lo. O que nós estamos dizendo? É que quando você ressurgiu, significa que o poder da ressurreição está na sua vida. Qual é o poder da ressurreição, pastor? Significa que Jesus, quando saiu da sepultura, ele não pediu para as portas abrirem, ele não bateu nas portas, ele passou por elas. Significa quando você fala, eu quero o poder da ressurreição na minha vida, significa que mesmo que as portas estiverem fechadas na sua vida, você não precisará bater, você passará por elas. Significa que quando você estiver em João capítulo 21, onde Pedro, que ainda estava lá na igreja, Pedro achando que é a igreja, falho, voltou a pescar. E passou a noite inteira pescando e não pescou nada. É assim quando a gente se torna religioso. Quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, o que acontece? Só cansaço, fadiga, briga. Aí você faz um monte de congresso, você vê muita igreja fazendo congresso, mas vai nos bastidores, é irmão brigando com irmão, é puxão de cabelo, é xingo, é isso, é contenda, reunião em casa, falando mal de todo mundo, por quê? Está tudo aí, ó, pescando e não pesca nada. Aí na hora que está cansando, voltando, ele vê uma pessoa lá na praia. Ele disse, ei, pescou alguma coisa? Não. Como é que foi o culto? Mais um. Faz o seguinte, cultue do outro lado. Vai, cultue de uma outra forma. Dá um culto diferente aí. Faz um culto diferente para mim. Vai, tira essa tradicionalização. Vai, muda aí, vai. Aí Pedro falou assim, mas sabe como que é? Eu nasci nas Assembleias de Deus, na Deus de Amor, no Brasil para Cristo. Eu nasci lá na Quadrangular, sou assim, vou morrer assim, fui formado assim. Meu irmão, principalmente os brasileiros estão me ouvindo aqui. Você está numa nova terra, num novo país, numa nova cultura, e você quer trazer as coisas velhas? Aprenda a ter uma nova mentalidade. Aprenda a ser diferente. Mas na Batista eu aprendi. Meu irmão, deixa a Batista lá, deixa a Batista crescer lá. Você é uma nova criatura, você é um novo ministério. Você tem que beber um vinho novo. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Tem que ser renovado.
Aí o que acontece? Pedro, mas sabe como é que é? Fala assim, vai lá jogar, tá bem, vou jogar. Quando ele joga, meu Deus, o milagre. Não sabia que aquela igreja fazia desse jeito. Nossa, um milagre, olha os peixes. Ele está voltando lá. Quando ele está chegando lá, está Jesus. Então, e os peixes? Nossa, pegamos uma glória, você não serve para nada para mim. Nessa etapa que eu estou vivendo, enquanto você vem com o peixe cru, eu já tenho ele assado, com fogo e com pão aqui. Deus está te ensinando que quando você está no reino de Deus, Ele já tem o pão, Ele já tem o fogo aceso, e os peixes já estão queimando em brasas. Não entenderam? Eu vou te explicar. O fogo é a presença do Espírito Santo. Significa que quando você está no reino de Deus, não tem essa história, ai, Deus me acende de novo, ai, por que eu estou assim? Não, você está no reino. Se você está no reino, o fogo está queimando em você. É sempre aceso, o fogo não se apartará do altar, e não se apagará o fogo do meu altar. Quando você está no reino de Deus, o fogo está aceso. Quem é os peixes? São as almas, são você. Está sempre feito, pronto, já preparado, pronto para consumir, pronto para trabalhar. E o pão, pastor? O pão é a palavra, meu irmão. Revelação. O pão é a palavra. Por que o pão está fresco e quente? Porque tem que ser fresco. Porque quando você vem aqui nesse ministério, você não vai comer comida enlatada, você vai comer comida feita em lágrimas. Você não vai ficar comendo comida enlatada, tirada disso, daquilo, não. Você vai vir comida fresca. Tem que ir para o joelho. Todo dia, vou pregar amanhã, pois vai para o fogão preparar uma comida para dar para a minha igreja. Tem que ser uma comida fresca. O pão simboliza que quando você está no reino de Deus, Deus está dando revelação da palavra, revelação da palavra, revelação da palavra. E o que é uma revelação? Uma revelação te faz saltar. Quando você recebe uma revelação, você não fica parado. É impossível você receber uma revelação de Deus e continuar da mesma forma. Porque quando Deus revela a gente, eita, eu sei que tem gente aqui que conhece essa palavra. Quando Deus revela a gente, Ele fala, por que você está indo? Porque Ele me revelou. Rapaz, mas você vai ter muito problema. Não tem problema, Ele vai comigo. Por que você... Por quê? Como você... Mas Ele te deu dinheiro, Ele falou alguma coisa. Não, não disse nada, Ele só me deu uma palavra. Ele disse, saia da sua parentela, saia do meio do seu povo, saia da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pode marchar. Mas o que Ele deu? Não deu nada, só uma palavra. E você vai firmar numa palavra, sim Senhor, sobre essa palavra eu vou vencer. Revelação. Quando você está na ressurreição, você tem a sua mente aberta para as revelações de Deus. Meu irmão, mas foi muito bom. Qual foi a última vez que Deus te deu uma revelação? Quando eu nasci em Cristo Jesus. Quando foi isso? Em 1900 e bolinhas e pedrinhas. Não! Quem está no reino de Deus tem uma revelação a cada dia, cada momento. Ele está te impulsionando. Vai, põe a mão sobre a sua cabeça e fala, Senhor, eu quero essa revelação na minha vida. Eu não quero viver de passado. A fé que o Senhor me deu ontem foi maravilhosa, mas a fé de ontem não serve para hoje. Vai, diga isso para Deus. A fé de ontem não serve para hoje. Pode revelar minha mente. Espírito Santo, revela a mente desses irmãos agora. Ativa a mente desses irmãos agora. Porque é tempo de romper, é tempo de crescer. Então recebe a revelação de Deus na sua vida. Primeira chave, cruz, sangue de Cristo. Segunda chave, ressurreição. Terceira chave, riquezas. E a quarta chave, dinheiro. Pastor, qual é a diferença de riquezas e dinheiro? Primeiro, riquezas não tem muito a ver com dinheiro. Quando a Bíblia fala de riqueza, está falando de honra, dignidade, lealdade, fidelidade. E tem gente aqui que foi desonrada, tem gente aqui que foi humilhada. O que é? Não tem coisa melhor, mas você pode não ter dinheiro, mas não existe coisa melhor do que você olhar no espelho e falar assim, aqui
tem vergonha na cara. Você pode não ter dinheiro, mas não existe coisa melhor do que você deitar no travesseiro e a sua consciência não te acusar de erros que você faz. Uma das chaves do reino de Deus se chama riqueza. Qual é a riqueza? Deus vai te dar honra. Ah, pastor, mas eu já errei pra caramba, já fiz muita coisa de errado. Quando você pega nessa chave assim, Senhor, me dá as riquezas do reino, você começa a ser honrado. Ei, jovem, você pensa que o jovem não precisa ser honrado? Claro que precisa. Você pensa que é fácil quando seus pais falam assim, isso aqui, meu Deus do céu, só me dá trabalho. Aí Deus, você pega essa chave, abre as portas das riquezas dos céus, as riquezas entram na sua vida, e os seus pais vão assim, eu tenho orgulho do meu filho. Tenho orgulho da minha filha. Não existe coisa melhor para um pai do que ver o filho crescer e falar assim, ó, minha maior riqueza é ver meu filho bem. Cadê os pais que podem dar um amém por isso? É ou não é verdade? Abra, pega essa chave hoje e fala, eu estou abrindo as portas das riquezas do reino espiritual. Você terá honra. Eu não estou brincando de profetizar. Minha irmã, você terá honra. Vai voltar a te honrar. Vai voltar a te respeitar. Vai voltar a ter dignidade. Vai voltar a ter orgulho próprio. Vai, pelo amor de Deus, isso é espiritual, isso é um ato espiritual. Você tem que dizer, eu estou pegando essa chave, estou abrindo essa porta, estou entrando, eu quero essa riqueza é minha, é minha. Eu tomo as riquezas do reino dos céus. Escute uma coisa, o reino de Deus é tomado à força. E só os violentos se apoderam deles. Você acha que Deus vai dar a chave para você? É verdade, glória a Deus, também me dá essa chave aí, Jesus. Que nada, essa chave é minha. Essa chave é minha. Essa chave é minha. Eu vou entrar nessa porta. Eu vou entrar para essa porta. Eu vou tomar essa porta. Eu vou voltar a ter honra. Eu vou voltar a ter dignidade. Você vai querer continuar passando em humilhação, dependendo dos outros, da cá para cá. Abre essa mão, levante essa mão, pega essa chave, eu estou tomando, Senhor. Se isso é um ato espiritual, eu estou tomando isso pelo um ato espiritual. Se depende de mim, pois eu estou tomando. Eu tomo posse dessa chave, eu vou voltar a ter honra, vou ter orgulho. As pessoas, meus parentes vão se orgulhar do que eu sou, do que eu faço. Deus irá me abençoar grandemente. Haverá fidelidade na minha vida. Escute uma coisa. Deus um dia me deu uma frase. Deixa eu dizer para os homens e também para as mulheres. Quando a gente está no relacionamento, a única forma de você provar que ama a sua esposa, sabe qual é? Dando flores para ela, pastor? Não só isso. Você pode dar flores para ela que você deve, que ela precisa, ela gosta. Dando prenda para elas, também é bom. Toda mulher gosta de receber uma prenda, não é, irmã? Anéis, sapatos, toda mulher gosta. Elogios, dê elogios para ela, sim. Ah, você está linda. Pode estar. Nunca te vi tão linda, de short, chinelo, cabelo enrolado, toda suada, fazendo comida, batendo nos meninos, você está linda. Escute, mas isso não quer dizer que você é fiel com ela. Porque eu conheço gente que não presta, que dá flor, que dá isso, que dá aquilo, que fala, mas vive enchendo ela de chifre, vive maltratando ela. Isso não é sinal. A única maneira de você provar que você ama uma mulher ou um homem, sabe o que é? Sendo fiel com ele. A única maneira de você provar, irmãos, realmente eu te amo. Sabe como é que é? Sendo fiel. Quantos creem que a fidelidade do Senhor está sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, sobre o relacionamento que você vai ter? Você será honrada e honrado pela fidelidade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas confundem caráter com dom. Ah, mas ele tem um dom supremo, ele tem um dom maravilhoso, ele cura, ele faz. Mas é um aldrabão mentiroso, safado, sem vergonha. A forma mais fácil de você amar uma pessoa é sendo fiel para ela. Deus valoriza caráter. Deus valoriza caráter. A maior riqueza do reino espiritual que você possa ter é ter caráter. E ter o caráter de Deus. Qual é a outra chave? A quarta chave se chama dinheiro. Quantos precisam de dinheiro aqui?
você precisa de dinheiro? Porque está escrito na Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, capítulo 10, verso 19, diz que o vinho alegra os convites para as festas, mas o dinheiro a tudo responde. Você só está vestido porque você comprou essa roupa, ou você vive ganhando roupa dos outros? Você vai alimentar a comida, você vai no mercado falar quanto da carne, daquilo, aí passa no multibanco e fala assim, não, eu sou lá da igreja, deixa eu passar. Você faz isso? Então vamos parar com essa história de que você não precisa de dinheiro, porque você precisa. Escuta aqui, o que você não pode é amar o dinheiro. Você ama o Senhor teu Deus. Você ama, qual é o pecado? O pecado é você amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem muito crente que por causa dessa cobiça entrará numa luta terrível, terá dores, terá doenças, terá veneno na vida e se desviarão da fé. É o que diz 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é pecado. Você não tem que amar o dinheiro tem que ser o instrumento de Deus na sua vida para te abençoar. Todos precisamos de dinheiro, sim ou não? Vai, você não está acreditando não, vai, me abre aí, Eclesiastes 5, verso 19, o que está escrito aí? Você parece que não está me entendendo direito não. Eclesiastes, capítulo 5, amém? Verso 19, quanto à pessoa ou ao homem a quem Deus deu riquezas e dinheiro. Numa tradução diz fazendas, bens, não é? Então vamos lá. Quanto ao homem, ou quanto à pessoa, porque quando está dizendo homem, aqui está dizendo ser humano, homem, espécie, homem e mulher. Quanto ao ser humano, homem ou mulher, a quem Deus deu riquezas e dinheiro, e deu-lhe poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é ruim demais. Isso é? Pai, você sabe o que é dom? Dom é uma dádiva, é uma prenda. Deus quis te dar. Ah, mas eu não mereço. E aí, Ele quis te dar. Ah, mas eu não mereço esse dinheiro. E aí, quem disse para você que Deus dá as coisas para você segundo os seus méritos? Deus nunca vai te abençoar pelo aquilo que você merece. Deus dá pelo coração dele. Estão me entendendo ou não? Quando Deus for te abençoar, Ele não vai olhar pelo aquilo que você faz. Ele vai te abençoar pelo aquilo que Ele é na sua vida. Então, repare, Ele está dizendo que isso é bom. Verso 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, portanto Deus lhe respondeu na alegria do seu coração. Aí vai para mim, Eclesiastes 10, vamos lá. Verso 19, para rir e para fazer convites, o vinho alegra a vida, para tudo o dinheiro responde. Ok, 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. 3 João, capítulo 3, verso 3, que só tem um capítulo. Aliás, 1 João. Todos acharam ou não? Não, verso 2. Verso 2 de 3 João. Só tem uma carta. Amado, desejo que te vai muito mal todas as coisas da sua vida, e que você vive sempre doente, e que como você fique mal, como vai mal a tua alma. Tem uma tradução que diz: amado, desejo que prospere em todas as coisas. Em todas as coisas, quer seja na sua área financeira, familiar, sentimental, espiritual. Desejo que você prospere e que vai bem em tudo, em todas as coisas, e que você tenha saúde, e que vai bem, como vai bem a sua mente. Não estão entendendo coisa nenhuma. Vai, 2 Coríntios capítulo 8. Essa aqui é para acabar. Quando alguém começa a falar assim, crente não pode ficar rico
eu fico logo com raiva da Bíblia. Porque como é que a Bíblia me deu um verso desse e o povo vem me dizer essas coisas? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Amém, irmãos? Eu acho que essa referência está errada. Não é essa, é 1 Coríntios. Desculpe lá. 1 Coríntios capítulo 8. Não. Tudo errado. É 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios 9. 8, 9. Leiam para mim. Como é que está escrito aí? Porque jaz a graça, sendo rico, por amor de vós, se fez, para que pela sua pobreza nós fiquemos cada vez mais pobres. O que está escrito na sua Bíblia aí? Para que pela pobreza que ele se tornou, eu me torno. E aí? E aí? Você vai continuar querendo ser pobre? Pobre de maré desse. Por que você precisa ser rico? Por que você precisa enriquecer? Por que você precisa de dinheiro? Porque a obra precisa que você cresça. Como é que a gente vai alcançar as nações? Que eu só tenho irmãos aqui que ganham um pouco dízimo e mal conseguem dar uma oferta. Como é que a gente vai abrir outras igrejas? Você pensa que isso aqui é barato? Pensa que daqui em Aveiro, ministrar lá em Aveiro é de graça. A portagem não é paga, a gasolina não é paga, tudo de bola. Aliás, você acha que cai do céu? Cai do céu na sua vida. Deus abre uma porta de trabalho, você é remunerado, Deus prospera o seu trabalho, você ganha cada vez mais. Eu estou liberando uma palavra sobre a vida de vocês. Você vai vender mais, você vai conquistar mais, você vai trabalhar mais, você trabalhar muito mais. Deus vai abençoar as obras das suas mãos, você vai produzir cada vez mais, você vai trabalhar cada vez mais. Deus vai te reconhecer, as pessoas vão dizer: olha, vou aumentar o seu salário. Marcos, você tem que vender mais, você está vendendo pouco, meu irmão. Vamos vender o dobro, o triplo. Daiane, vamos ampliar aquele negócio lá, viu? Você tem que vender mais. Vamos lá, filho. O salão tem que bombar. Essa semana você vai ter mais gente para cortar, porque sabe, vocês têm que vir para a aula. Você tem que crer numa palavra profética. Deus vai abrir as portas, aí você ganha bastante, você oferta com o coração, porque Deus te deu. Vai, não, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Pois eu vou entregar um dízimo e oferta para Ele. Porque a obra dele tem que crescer. A obra dele tem que multiplicar. Olha aqui, eu não sei porque eu vou dizer isso, mas vou dizer uma coisa para você. É o 6º ano que eu estou pastoreando essa igreja. Quantas moedas a igreja me deu? Que salário o pastor Eduardo tem? A igreja não me dá salário? Então você pode confiar no que eu estou te dizendo. Nós sustentamos 5 pessoas aqui. 5 obreiros. Sustentamos pessoas que deram o coração para vir aqui. São nossos missionários. Escute. Mas eu, como pastor presidente, não recebo uma moeda desse ministério. Se existe uma pessoa aqui nessa igreja que poderia exigir um salário, era eu. Porque fui eu que abri, fui eu que comecei, batalhei, não sei o quê. Mas sabe o que Deus falou para mim assim? Dê. Porque eu vou te dar coisas que muitas pessoas nunca vão conseguir. Sabe qual é o meu pagamento que Deus me dá? Revelação da palavra dele. Sabe qual é o pagamento que Deus me dá? A saúde da minha casa.
Sabe o que é que Deus me dá? A alegria de ver os membros dessa igreja subir. Eu quero dar um testemunho. Deus me abençoou. Pastor, Deus abriu as portas. Pastor, Deus restaurou meu casamento. Esse é o meu salário. Agora aprenda uma coisa. Eu estou orando para Deus te prosperar. Eu estou orando para você ganhar o máximo de dinheiro possível. Por quê? Porque você vai me ajudar a fazer essa obra crescer. Você vai fazer essa igreja multiplicar. Você vai abrir outras igrejas. Nós vamos alcançar os povos. Nós temos 5 projetos já há 5 anos atrás. Um homem lá de Porto Alegre, um arquiteto, parou na nossa igreja, gostou, entrou e falou assim: ó, pastor, eu ia entregar em outra igreja isso, uma igreja muito poderosa e grande aí, mas sabe o que é? Eu senti de Deus te entregar aqui. Me entregou 5 projetos: casa de recuperação, casa asilos, 2 orfanatos. Aí eu fico olhando para os projetos. Deus, mas como? Como, Senhor? Os irmãos ali mal conseguem pagar suas contas. Deus falou assim: repreenda essa conversa, porque o dono do ouro e da prata sou eu. Ensina o meu povo a ter dignidade. Ensina o meu povo a amar a mim sobre todas as coisas. E eu vou começar a dar o dinheiro que eles necessitam para essa obra. Ensina o meu povo a curar o coração ferido. Ensina o meu povo a amar cada um. Ensina, e você verá, eu vou abençoá-los. Pois eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Deus irá te abençoar. Deus irá abrir as portas para você. Por quê? Filipenses 4, verso 19 diz que o meu Deus, leia aí comigo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Eu estou profetizando essa palavra na sua vida. Filipenses 4,19, a partir de hoje Deus irá suprir. Quantos estão passando por escassez? Levante sua mão. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai abrir. Ele vai mostrar as riquezas do reino espiritual na sua vida. Você vai prosperar. Se você tem o dom de ofertar, se você fala: não, eu tenho um coração aberto para ofertar, pastor, pois Deus irá te abençoar ainda mais. Ainda mais. Em nome de Jesus. Bem, essa é a quarta. Quando não dá tempo, meu tempo já foi cheio. Vou falar da quinta e a sexta chave. Sabe qual é? Poder e autoridade. Você precisa de poder. Meu irmão, para vencer o diabo você precisa de poder. Para você vencer a si mesmo, você precisa de poder. Pedro não conseguiu vencer a si mesmo. Enquanto o poder de Deus não desceu na vida dele, só fez asneira. Para vencer os seus problemas pessoais, você precisa de poder de Deus. Os problemas que você enfrenta na sua casa, você precisa do poder de Deus. Tem que ser, é sobrenatural. Meu irmão, não tente fazer as coisas sozinho. Não, tire da sua cabeça. Não, eu consigo só. Você não consegue. Não tente uma batalha espiritual sem o Senhor dos Exércitos ao teu lado. Não faça isso. Sabe por que você não pode fazer isso? Porque se você for para essa batalha, Satanás vai te esmagar como trigo. Ele vai acabar com você. Ele vai destruir. Já vi muitos pastores baterem no peito: não, que eu vou lá, não preciso nem do Espírito Santo, eu vou lá e toma na cara. Meu irmão, aprenda uma coisa: você só consegue vencer se Deus estiver do seu lado. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa desse poder. O poder ativa em você a proteção de Deus. Quando você fala: eu tenho poder, o poder do Espírito Santo é para você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O poder do Espírito Santo é para você colocar a mão sobre endemoniados, eles têm que ser libertos. O poder do Espírito Santo é quando você levanta a mão e todo o inferno balança. Por quê? Porque você está escondido apenas em Colossenses 3. A minha vida, se a sua vida fosse esse microfone, escute. Se a sua vida fosse esse microfone, Colossenses 3 seria assim na sua vida: a minha vida está escondida em Cristo, escondida em Deus.
a minha vida. Quando o diabo olha para você, ele vê Jesus. É por isso que ele está à destra do Pai, porque quando o diabo vai te procurar, ele vê. E antes dele ver Jesus, sabe aonde que ele vai te achar? Nunca. Agora, se você quer se mostrar, é diferente. É por isso que o caminho do reino dos céus é a humildade. Estão entendendo ou não? Deus, eu reconheço que o Senhor é meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, eu estou te reconhecendo. Ah, então você está escondido em mim, minha filha. E está escondido no meu. Aí o diabo é como ele é como um leão que fica ao derredor. Cadê ela? Cadê ele? Cadê ela? Cadê ele? Cadê? Ele nunca acha. Sabe por que não acha? Porque você está escondido em Cristo em Deus. Agora você precisa de poder. Você precisa do poder de Deus. Precisa desse poder para expulsar todas as coisas. E você precisa de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é você ser revestido de algo poderoso. Aos olhos humanos você não consegue entender a autoridade que está na sua vida, mas o reino espiritual sabe quem você é. Então eu estou profetizando na sua vida que você tem poder e você tem autoridade. Que a partir de agora você tem poder e você tem... Ok, eu tenho que terminar porque eu não vou nem pregar sobre isso. Que você já pegou várias ministrações sobre isso, mas eu quero ir para a última chave. Qual é a última chave? Qual é a última chave? O dom supremo de amar. É impossível você estar no reino de Deus sem estar no amor de Deus. Aí você entende por que Deus está curando o coração das pessoas. Vocês estão me compreendendo ou não? Por que muitas vezes nós terminamos os cultos, nos abraçamos e chorando? Vai, me ajude aí. 1 João, vamos lá. Só atenda se for Jesus. Vamos lá. 1 João, verso 7. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos brigas com os irmãos constantemente. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. Levante sua cabeça e olha aqui, escute o que eu vou te dizer. Sabe por que milagres acontecem aqui nessa igreja? Porque tem comunhão. Sabe por que aqui faz milagre, põe lá o nome de milagre, não sei o que, das milagres, não acontece milagre nenhum, sabe por quê? Porque tem briga. Enquanto tiver contenda, não há milagres. Se nós andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. De que forma o amor de Deus está na sua vida? Você sabe que Deus nessa carta Ele deu um novo mandamento. Qual o novo mandamento? Amarás o teu próximo como eu amo. Os dois antigos, ele reduziu a lei nos dois mandamentos. Quais são eles? Ele diz, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Você só vai conseguir amar uma pessoa quando você saber o que ela está passando. Porque você vai se enxergar na vida dela. Você jamais irá amar uma pessoa ou suportar uma pessoa se você não sabe o que ela está passando. Então quando você passa, agora você entende por que Deus te fez passar por muitas situações. Para você entender. Compreender, poxa, eu sei o que ele está passando. Sei que não é fácil. Então você começa a amar porque você está se vendo. Mas em 1 João disse, e Jesus disse que ele deu um novo mandamento. Qual o novo mandamento? Amarás a todos como eu amo. Como Deus te ama. Como é que Deus te ama? Como é que Deus te ama? Como é que Deus te perdoa? Está vendo? Ninguém dá glória a Deus mais. Como é que Deus te ama? Como é que Deus te perdoa? Todo dia, todo momento, faço uma asneira aqui, Ele já me perdoa. Aí é porque você não perdoou o irmão ainda?
Porque você não amou o irmão ainda? Agora essa vai doer. 1 Coríntios capítulo 13. E fique de pé, porque eu quero ver você tombar. 1 Coríntios capítulo 13. Está falando sobre o dom supremo. Escute. O capítulo 12 está falando de todos os dons espirituais. Dom de revelação, de inspiração e dom de poder. Eu quero que Deus te dê o dom de cura. Vai entrar qualquer paralítico aqui, você impor as mãos e ele ficará de pé. Eu quero que Deus te dê o dom de revelação, para que você possa revelar os mistérios ocultos e escondidos da palavra de Deus. E também quando a interpretação de língua, quando tiver alguém aqui falando em línguas, você tenha a unção do Senhor de interpretar o que está acontecendo. Porque a igreja precisa crescer. Eu desejo isso. Mas por favor, não se esqueça que tudo que Deus te dá, você tem que usar em amor. Você crê que esse livro que você está segurando é a verdade absoluta? Crê? Mas você sabia que o seu coração é o filtro? Quando você lê essa palavra e ele passa pelo seu coração, e o seu coração está contaminado com sujeiras, com tristeza, com raiz de amargura, você vai converter a verdade, você vai corromper a verdade, porque você não vai pregar como ela é. Se não tiver amor no teu coração, você vai usar a verdade e vai transformar ela numa mentira. Estão me entendendo ou não? É por isso que tem muita gente aí que você olha para assim, missionário, e fala, aí fala, Deus é amor, mas é justiça. Vem cá que eu vou batendo em você, irmão. Meu irmão, ninguém que está em amor deixa de ser justo. Quando você está em amor, você se torna justo. Estão entendendo ou não? Por que Deus quer que você peça o dom supremo do amor? Porque Ele é o amor. Ninguém que está em Cristo vive sem amor. Agora vamos ver se o seu amor está igualado ao de Cristo, sim ou não? Vamos lá, verso 4. Em algumas traduções diz caridade. Caridade é o ato, a atitude. Escute, marca esse texto aí que está marcando aí, olha. 1 João 3,18 diz, não ameis de palavras, mas sim de atitudes e ações. Alguém me entendeu o que eu falei? De que forma que você tem que amar? Não adianta ficar, eu te amo, e não prova nunca. Prove. Quem ama, prova. Grita comigo, quem ama e prova. Quem ama, prova. Amém? Se a pessoa diz que te ama, mas não prova. Agora vamos ver. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suporta o mal. Mas não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo supera. Escuta aqui para mim. Aonde tiver o nome amor ou caridade, coloque o teu nome e leia bem alto agora. Vamos? Não, vou te explicar. Não entendeu? Vou te explicar. Vocês estão fazendo com essa cara de parvo? Não tem problema, eu te explico. Vou te mostrar como é que se faz. É assim. O Eduardo é sofredor. O Eduardo é benigno. O Eduardo não é invejoso. O Eduardo não trata com leviandade. O Eduardo não se ensoberbece. O Eduardo não se porta indecentemente. O Eduardo não busca seus próprios interesses. O Eduardo não se irrita. O Eduardo não suporta o mal. O Eduardo não folga com a injustiça, mas o Eduardo folga com a verdade. Sabe? O Eduardo tudo sofre. O Eduardo tudo crê. O Eduardo tudo espera. O Eduardo tudo suporta. Amém? Coisa nenhuma. Agora faça você. Estou te ouvindo. Não
não te ouvi ainda. Fale alto. Diga. Tem gente aí que está engolindo, tá como um osso de galinha no pescoço descendo. Rafael, ajuda aquela irmã lá que ela não achou ainda. Não, você tá querendo me enganar. Olha aqui para mim. Você está lendo só porque eu estou te mandando? Ou você está prestando atenção no que você está fazendo? Deixa eu ver se eu percebi aqui. Significa que a Wagner é sofredora. Que a Renatinha é benigna. Uau. Quer dizer então que não tem ninguém aqui invejoso. Não. O cara lá como que é? No Castelo lá, em Castelo Branco, ganhou 190 milhões de euros e você não invejou ele. Você não é invejoso. Glória a Deus por isso. Você não tem leviandade. Glória a Deus. Né? Quer dizer que os dois Samuel lá não se ensoberbece. Ok. Carol, que Érica, que Milena, que Anne não buscam seus próprios interesses. Nem que nenhum dos homens aqui busca seu próprio interesse. É isso? Quer dizer que desse lado de cá, porque daquele lado eu sei que tem, mas desse lado de cá ninguém se irrita. Levanta o seu dedo e aponte para eles. Diga para eles assim, fala: mentir é pecado, irmão. Nada, diga para ele. Diga lá, diga. Ninguém se irrita aqui, né? Ok. Aqui toda a gente sofre. Aqui toda a gente crê. Aqui toda a gente espera. Não tem nenhum impaciente aqui. Tem nenhum impaciente aqui. Você sabe esperar as coisas de Deus, né? Quando o pastor vira para você e diz: espera, não faz não, espera. Você obedece claramente, né? Leia de novo com o seu nome. Leia. E marque aonde você está falhando. Marque aonde você está falando, porque hoje Deus vai ter que curar você. Marque. Precisar de caneta, tem caneta aqui. Aonde você está errado? Aonde você está falhando? Você não aceita ser sofredor? Você é benigno? Você não é invejoso, invejosa? Você não trata com leviandade? Você não se ensoberbece? Você não é narizinho empinado? Traduzindo para você que não entende essa palavra, quando as pessoas falam com você: é verdade, não, eu aceito o conselho. Ou é você do tipo: cala a boca, eu sei da minha vida, quem manda aqui sou eu. Então você não se ensoberbece, não se veste ou não se importe com indecência, não busca seus próprios interesses no relacionamento. Ei, homens, você quando vai para o relacionamento com a sua esposa, você está buscando um relacionamento só com você ou com ela? Porque o prazer, diz a Bíblia, que o prazer, principalmente do ato sexual, o prazer é para a mulher, diz 1 Pedro capítulo 3. Se você não acredita nisso, rasgue 1 Pedro da sua Bíblia. Porque diz que quando o homem vai para a cama com a mulher, o prazer sexual primeiro é da mulher. Se a mulher sentir prazer, você também sente prazer. Se ela não sentir prazer, esquece. Então hoje vai ter que ter cura aqui. Não busque os seus próprios interesses. Agora, em nome de Jesus. Quantos aqui
se iraram e se irritaram nessa semana? Levante sua mão, feche seus olhos. Deus precisa trazer o amor dele na sua vida, sim ou não? Quantos precisam dessa cura? Independente se você é obreiro ou não, hoje é aberto para tudo. Hoje nós temos que ser curados, porque se Deus está curando, tem que curar todo mundo. Se você tem se irado, não tem suportado o mal tem te vencido, que você tem sido tentado por ser injusto, fazer aldrabice. Se você não consegue entender o verso 7, que você tem que sofrer, que tudo você tem que crer, tudo você tem que esperar, tudo você tem que suportar, agora é a hora. A chave do reino dos céus é o amor. Que adianta você ter riquezas, que adianta você ter dinheiro e você não ter amor? Você vai matar as pessoas. De que adianta você ter poder de Deus, autoridade dos céus? Você vai humilhar pessoas, você vai destruir pessoas. De que adianta você ter essas coisas? De que adianta você ter proteção do reino espiritual, se não há amor no teu coração? Que adianta você ter poder para passar pelas portas, ter as revelações espirituais e não ter amor? Agora abre sua Bíblia para nós terminarmos. Nós vamos para a oração. 1 João capítulo 3, verso 18. Marque esse texto na sua Bíblia. A partir de hoje, nós vamos para a prática do amor. 1 João capítulo 3, verso 18. O que diz aí? Não ameis em palavras. Para de falar que ama. Escuta, eu não vi a pregação de sexta-feira, quando a pastora estava falando sobre a vida do pai dele, que teve ela com 60 e poucos anos. Então ele já era um homem de idade, e todo dia ele dizia: minha filha, eu quero dizer que te amo, e quero te abraçar, quero te beijar, quero te ter no colo, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu quero que você se lembre de cada abraço, de cada beijo, de cada atitude que eu tenho. Sabe qual é o mal da igreja? Sabe qual é o mal da humanidade? A gente resolve honrar depois que está morto. Depois que está morto, leva flor. Depois que está morto, faz culto, faz missa de 7º dia. Depois que está morto, resolve chorar as pitangas. Depois que está morto. Olha aqui, olha as pessoas que estão do seu lado. Você é amigo dessa pessoa? Você é amigo dela? Você é irmão, você é marido, esposa? Qual foi a última vez que você disse eu te amo? E abraçou, você não, eu te amo. Independente se as coisas não estão bem, eu te amo. E sabe por que eu estou te provando que eu estou te amando? Porque no meio do sofrimento eu estou aqui do teu lado. Porque se eu não te amasse, eu tinha ido embora. Sabe por que eu te amo? Porque eu tudo sofro por você. Sabe por que eu te amo? Porque eu tudo creio que um dia as coisas irão mudar. Sabe por que eu te amo? Porque eu espero tudo que for necessário, o tempo necessário, mas você vai me amar da mesma intensidade que eu te amo. Sabe por que eu te amo? Porque eu tudo suporto suas fraquezas, seus erros, mas eu vou ver você bem. Quando você leu 1 Coríntios, em que você errou? Em que você precisa ser tratado? Se você precisa, é rápido. Venha aqui que eu tenho que orar por você. Vamos. Não vem falar com essa cara: não, pastor, eu não preciso disso não. Quer dizer então que você não se irrita, você não soberbece, você não busca seus próprios interesses, você está tudo zen com Deus. Vamos? Porque tem que ser concretizado. Porque como é que você vai falar do amor de Deus se você não tem o amor de Deus? Como é que você vai pregar sobre o amor de Deus se esse amor você não tem?
você não vive. Como é que você vai levar uma pessoa ao amor de Deus se você não possui esse amor? Deus irá manifestar o seu poder. Deus irá dar o seu poder. Mas agora nós estamos num momento de cura. E agora a gente não pode ter pressa. Seu coração tem que ser sarado. A primeira coisa que eu quero que você faça é uma oração dizendo: Senhor, eu preciso dessa chave. A chave que abre o reino dos céus. Eu preciso dessa chave mestra, que é a chave do amor. Sem amor eu nada seria. Peço o amor de Deus. Diga: Senhor, eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso corresponder a esse amor. Há filhos aqui que precisam corresponder ao amor dos pais. Há pais que precisam corresponder ao amor dos filhos. Casamentos, famílias. Escute o que eu vou te dizer enquanto você está orando. Escute. Eu tenho minha mãe acamada. Você pensa que é fácil para mim saber que Deus me usa para curar um monte de gente e a minha mãe Ele não cura? Mas eu comecei a entender o porquê que Deus começou a trazer isso. Sabe o que Deus começou a fazer na minha vida? Deus começou a falar para mim: sua mãe nunca recebeu o amor do seu pai. Muitas vezes vocês, como filhos, vocês não deram o amor que ela merecia. Ela não teve amor. Sabe por que eu deixei ela nessa cama? Porque você vai ter que amar ela ainda muito mais agora. Você vai ter que corresponder esse amor. Não tem um dia, eu não passo um dia sem ir no quarto da mãe e dizer: mãe, eu te amo. E obrigado pelo dia em que a senhora me cuidou, pelos dias que a senhora me colocou no colo, pelo dia e ela está me ouvindo aqui pelo telefone. Eu estou dizendo: mãe, eu te amo. Por você eu estou nesse púlpito. Eu te amo. Eu quero que você traga a sua mente, quero que você traga a sua memória, todas as pessoas que fazem parte da sua família, do seu hall de amigos. E eu quero que nesse momento você comece a orar para que Deus te dê mais amor. Mais amor, Senhor. Nós precisamos desse amor, Jesus. Espírito Santo, enquanto nós estamos orando, o Senhor vai ter que... Agora é contigo, Senhor. Nós vamos liberar sobre, Senhor Deus, sobre esses irmãos o teu amor. Teu amor. Esse amor que excede todo entendimento, Senhor Pai. Deus, em nome de Jesus. Nós estamos liberando o seu amor, o seu amor. Sinto o amor do Senhor. Você precisa sentir o poder do amor de Deus. Recebe o dom de amar. Recebe o amor do Senhor. Recebe o amor, recebe o amor. Recebe o amor do Senhor. Recebe o amor sobre o seu coração para amar as pessoas. Recebe esse amor. Continue orando. Peça esse amor. 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 Você precisa desse amor. Você precisa desse amor. Você precisa do amor. O amor. O amor. Você precisa sentir esse poder de amar. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Você precisa desse amor. Você precisa desse amor. Você precisa amar. Recebe o amor. Recebe o amor. Recebe esse amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o amor. Recebe o amor. Recebe o amor sobre a sua vida. Recebe esse amor. Recebe esse amor. Você recebe esse poder de amar incondicionalmente. 1 Coríntios 13 esteja no seu coração agora. Agora. Recebe esse poder de amar. Recebe esse poder. Recebe esse poder. Recebe desse poder. Recebe desse poder. Recebe desse poder. Recebe desse poder. Em nome de Jesus, libere esse poder.
Seja liberado sobre a vida dessas pessoas. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Esse poder tem que estar manifestado na sua vida. Põe a mão sobre o seu coração, filhos. Põe a mão sobre o seu coração, porque você precisa desse amor. Se você receber esse amor hoje, o milagre do Espírito Santo alcançará a sua vida. Em nome de Jesus. Já recebeu? Ajuda aqui. Em nome de Jesus. Recebe esse amor. Você precisa receber esse amor. Não saia daqui sem esse amor. Enche o coração dessa mulher de amor, Senhor. Recebe esse amor. Em nome de Jesus. Recebe amor, filha. Recebe esse amor sobre o seu coração. Recebe esse amor, filha. Recebe esse amor. Recebe esse amor. Recebe esse amor, recebe esse amor. Recebe esse amor sobre o seu coração. Que haja uma transformação no seu coração. Recebe isso. Orar. Recebe esse amor. Você não pode sair daqui sem esse amor. Você não pode sair daqui sem esse amor. Tem que haver esse amor. Tem que haver esse amor. Se você está chorando, chore, 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 chore mesmo, chore. Não sai daqui sem receber esse amor. Você está recebendo um poder de amar e de ser amado. Esse Espírito Santo derrama o seu amor nesse lugar. Eu sei que é difícil amar, não é fácil não, irmãos. Não é fácil não, você precisa desse amor. Deus está te enchendo, te capacitando desse amor. Te capacitando desse amor. Se a igreja amasse, nós não teremos tantos problemas. Por isso peça esse amor, peça esse amor. Em nome de Jesus, Deus está te capacitando nesse amor. Nesse amor. Você terá amor, amor, amor. Recebe amor. Recebe o amor, recebe o poder, recebe o dom supremo, recebe o dom supremo, recebe o dom supremo, recebe o dom supremo de amar em atitudes, não em palavras. Amor, amor, recebe o amor. Enquanto Deus não te tocar, não para de orar. Esse amor me fez te amar e eu te amo. Tem que ter um amor.
Você precisa amar. Você tira o rancor, tira a mágoa. Você precisa amar. Amar. Isso tem que ter um amor. Tem que ter um amor. Isso tem que ter esse amor. Esse amor tem que estar. Ore. Amor tão puro. Amor tão traindo. Amor tão puro. Sim, você precisa desse amor. Teu amor me fez chamar. E eu te amo. E o teu amor me fez te amar. E eu te amo. E teu amor me fez te amar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.